Você sabe a importância do FR1 e FR4 no dimensionamento de concreto reforçado com fibra? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, comente, nos siga nas redes sociais, para ficar sabendo das novidades aqui da Autente. Muito bem. Recentemente eu fui em algumas palestras e alguma coisa me chamou a atenção, palestras referentes a concreto reforçado com fibras, E aí tiveram fabricantes e tal de fibra falando das suas fibras e tudo mais. E aí eu olhando aquilo eu disse, não, eu tenho que fazer um vídeo explicando melhor qual a real importância do FR1 e FR4, porque me parecia que as pessoas que estavam vendendo não sabiam exatamente a importância desses fatores, tá? Então vamos lá. Vamos supor o seguinte, tá? O fabricante de aço está fazendo um comercial sobre o seu produto, tá? Fazer uma analogia. E ele diz o seguinte, a força que pode ser aplicada no nosso aço é de 50 kN, com área de aço entre 2 e 5 cm². Tá, então eu como projetista vou entender o seguinte, vou colocar o aço dentro da minha viga ou da minha laje, enfim, e sei que eu posso aplicar uma carga de 50 kN nesse aço. E aí, tá, mas eu entre 2 e 5 cm², eu coloco 2 ou coloco 5 para atingir esses 50 kN? Ou como é que vai funcionar isso? É mais ou menos isso que aconteceu nas palestras, tá? Que acontece em algumas palestras, tá? Vamos lá, fabricante de fibras, tá? Fabricante X. O que eu vi numa das palestras? Nossas fibras atingem FR1 de 2,1 MPa e FR4 de 1,7 MPa. Valores fictícios, tá, pessoal? Dosagens entre 4 e 6 kg por metro cúbico. Ok. Então, para eu atingir esse FR1 e esse FR4, eu coloco 4 ou 6 kg por metro cúbico? E qual é o concreto que eu estou utilizando? Qual é o FCK? Qual é a resistência à tração? Então quer dizer que se eu botar 4 ou 6, eu vou atingir aqui o FR4 de 1,7 MPa? Não sei. Então está muito amplo. A gente precisa ter certeza do que está sendo informado. Então eu vou explicar para vocês o que é o FR1 e FR4 e como isso deve ser entregue pelos fabricantes para os projetistas. Tá? Então assim, o que é o FR1 e FR4? Da onde é que ele sai? São feitos ensaios, assim como no aço, o aço a gente tem um ensaio só da barra de aço. No concreto reforçado com fibras, não adianta só eu fazer ensaio das fibras, eu preciso fazer ensaio de uma viga, o concreto que eu vou utilizar, a fibra que eu vou utilizar, a quantidade de fibra e tudo mais. Tá? Então aqui é feito um ensaio, um ensaio de dois apoios aqui e uma carga no centro. É feito um entalhe e é medida a abertura da fissura que é gerada aqui. Com base nisso é gerado esse gráfico. Aqui eu tenho carga e aqui eu tenho abertura de fissura. E essa carga pode ser transformada, vai ser transformada depois em tensão. Então aqui eu tenho uma reta e nesse ponto aqui é onde o concreto fissura. Ele fissurou, começou a abrir a fissura. E aí minha resistência cai. E a minha abertura de fissura aumenta. Então eu tenho aqui, quando chegar em 0,5 milímetros, eu tenho o meu FR1. Quando eu vou aplicando carga ainda, na verdade a carga ele pode ganhar carga, esse concreto, ou ele vai perdendo carga ao longo da deformação. É o mais comum para fibras ou um concreto com pouca quantidade de fibras. Tá? Então tem o FR2, FR3 e o FR4 aqui quando eu atingo 3,5 milímetros de abertura de fissura aqui embaixo. Então são esses os parâmetros. Eu tenho uma resistência do meu concreto reforçado com fibras com uma determinada abertura de fissuras, uma baixa abertura de fissuras, e uma outra resistência que normalmente é menor quando a minha abertura de fissuras é maior. Tá? Então é assim que a gente obtém os valores de FR1 e FR4.
Quais são as principais variáveis que influenciam o FR1 e FR4? Propriedades da fibra. Então eu posso ter fibra metálica, posso ter fibra sintética, posso ter fibra de diversos formatos, com uma ancoragem melhor, um módulo de elasticidade melhor, pior, resistência à tração maior ou menor. É uma infinidade, né? Aqui, fibras metálicas com uma ancoragem, com duas ancoragens. Eu preciso saber. Não adianta eu dizer, olha, eu vou botar fibra metálica 25 kg por metro cúbico e está tudo certo. Não, eu preciso saber qual é a fibra metálica que eu vou utilizar, ou qual é a fibra sintética que eu vou utilizar. Vou usar 4, 5, 6 kg por metro cúbico. Tá? Então isso aqui influencia muito. E as propriedades do concreto. E outra, o fabricante vai fornecer para vocês um FR1, um FR4 com concreto de 25, 30, 40 megapascal. Mas isso é um parâmetro, porque no Rio Grande do Sul eu faço um concreto de 30 megapascal com os agregados daqui, a eficiência da fibra, né, e o FR1 e FR4 posso atingir um valor de FR1 e FR4. Em Manaus, eu posso atingir, com mesmo concreto de 30 megapascal, outro FR1 e FR4, que pode ser maior ou menor. Então, o fabricante vai dar um parâmetro. E aí, a partir desse parâmetro, a gente vai ter que também estudar na obra. Assim como a gente faz corpo de prova de concreto a compressão, eu preciso fazer corpo de prova de concreto a flexão aqui para determinar o FR1 e FR4. Tá? Então, é importante cuidar das propriedades da fibra e das propriedades do concreto. Muito bem. Como é que funciona o concreto reforçado com fibras? Tá? Para a gente entender, chegar na importância do FR1 e FR4. Eu aplico o momento fletor numa peça, eu vou ter compressão e tração, dependendo do meu momento fletor. Aqui eu tenho compressão na parte superior e tração na parte inferior. Quando o meu concreto não suporta mais a tensão de tração, ele fissura. E quando ele fissura, a fibra começa a entrar em ação. Aí a fibra começa a funcionar. Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, a fibra é o reforço do nosso concreto. É como se fosse, vamos dizer assim, o aço no meu concreto, tá? De forma simplificada. E aí, para o projetista, ele vai fazer o cálculo. Concreto armado todo mundo sabe calcular, e concretos com fibra não. Sabe sim, é a mesma coisa, a teoria é exatamente a mesma, tá? Qual é a teoria? Eu tenho uma força de compressão no concreto e abaixo da linha neutra eu tenho tração em toda essa região azul aqui. Eu vou pegar bem no centro aqui, por exemplo, da minha tensão e vou calcular a força de tração que essa região aqui suporta. A distância entre as duas forças é minha excentricidade. Então, a força de tração vezes essa excentricidade é meu momento resistente. É exatamente assim como a viga de concreto armado. Só que eu tenho o aço aqui embaixo e eu vou pegar essa força aqui bem no centro de gravidade das minhas armaduras. Mas a teoria é a mesma. Ok, então, ainda assim, para que serve FR1 e FR4? Porque aqui, ó, aqui é a linha neutra. Então, daqui para cima eu não tenho fissuração no concreto. Daqui para baixo eu tenho fissuração no concreto. Lembram que quanto menor a abertura, maior a minha tensão? Então aqui eu estou usando o FR1, porque aqui a minha abertura de fissura é menor. Lá embaixo a minha abertura de fissura é maior. Então eu uso o meu FR4, lá embaixo. Então eu tenho aqui uma região retangular, uma região triangular, calculo as forças e calculo aqui, eu tenho a altura entre a força de compressão e as forças de tração, consigo calcular o meu momento resistente. Está na norma 17196, uma formulação só do MRD, simples, tá? É só entrar com FR1 e FR4, claro, também espessura do meu elemento, tudo mais, mas essas duas informações são de extrema importância e a gente consegue calcular de maneira simples o meu momento resistente de cálculo da seção. Tá? E isso é uma coisa até interessante que numa das palestras eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, olha, a gente tem alguns projetistas parceiros, mas muitos projetistas não querem trabalhar com fibra. Não querem, não têm confiança e tal. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco.
Se o fabricante não fornece o FR1 e FR4 de maneira confiável, como é que o projetista vai projetar uma estrutura que ele confia? As informações que ele recebe, elas precisam ser confiáveis, têm que ser feitas em um laboratório de confiança, com vários traços de concreto. Precisa dessa informação para projetar. Vocês estão vendo que, sem essas informações, o meu cálculo está completamente errado. Não consigo, é um chute, se eu não tiver essas informações. Então, assim, os fabricantes precisam fornecer isso, tá? Porque aí sim o projetista vai ter muito mais confiança naquilo que ele está fazendo e vai ter muito mais projetista, né, projetando estruturas de concreto reforçado com fibras, tá? Então, aqui a gente tem um ensaio, a gente fez uma viga, né? Claro, isso aqui não é só uma viga, né, com uma carga aqui, para a gente verificar o que acontecia com o concreto reforçado com fibras. E vejam, né, tem uma carga grande, concreto fissura, a carga cai um pouco, e o deslocamento continua e a abertura de fissuras também, mas eu não tenho uma ruptura brusca do meu corpo de prova, tá? Ou do meu elemento, na verdade. E assim, é como as fibras atravessam a fissura, né? O aspecto que fica depois da fissura. Claro, aqui é uma fissura exagerada, a gente foi até o limite só para justamente verificar como que essas fibras cruzaram essa fissura, tá? Mas dá para ver que tem bastante fibra aí cruzando a fissura, né? Claro, aqui nessa viga foram 5 kg por metro cúbico de fibra, tá? Bom, e como aquele fabricante lá do início deveria ter disponibilizado as informações da sua fibra? Fabricante X aqui, né? Ele muitas vezes tem vários modelos de fibra, então tem que especificar qual o modelo, a dosagem, 4, 5, 6, 3 kg por metro cúbico, o FCK que ele utilizou. Então a gente parte do princípio que, ok, eu vou especificar esse FCK, eu tenho mais ou menos a mesma resistência à tração na flexão. O que seria o ideal mesmo é indicar resistência à tração na flexão. Mas tudo bem, vamos lá, isso aqui já é um parâmetro, pelo menos, de concreto. O FR1 e o FR4. O ideal ainda seria FR1, FR2, FR3 e FR4. Porque dependendo da situação, dependendo do tipo de elemento que eu estou projetando, eu não uso o FR4, eu uso o FR3. Tá? Então o ideal seria ter todas essas informações disponíveis para que o projetista tenha, né, uma garantia de que ele está projetando de fato está correto, né, é confiável. Certo? E a gente tem aqui na Autente o nosso parceiro, a Camargo Química, que está com nós desde o início aí, e inclusive no Autente Piso a gente tem o FR1 e FR4 que a Camargo Química nos forneceu, com base em ensaios e tudo mais. Então ali já estão embutidos os valores, tá? Então se vocês precisarem de mais informações e tal, a gente recomenda a Camargo Química como nosso parceiro aí, que disponibilize todos esses resultados de FR1 e FR4 para que você consiga projetar suas estruturas com fibra de maneira mais confiável, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal, né? Comentem, tirem suas dúvidas aqui sobre FR1, FR4 ou qualquer outra informação que vocês desejam sobre concreto reforçado com fibras. Nos sigam também no Instagram, LinkedIn, né? E para vocês ficarem informados aí de tudo que acontece dentro da Autente. Tá bem? Obrigado, pessoal!